Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nosso irmão José Augusto, João Augusto, perdão, vai trazer. Né? Glória a Glória a Deus. Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ô, minha linda, deixa eu... Acho que ele quer... Acho que ele quer transformar ele no cantor. Pode ser. Acho que ele quer transformar ele no cantor. Queridos, a paz do Senhor. Amém. Livro Primeira carta do apóstolo São Paulo a Corinto. Primeira epístola de Paulo à igreja de Corinto. Capítulo 15, versículo 52. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 15, versículo 52. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: no momento, não abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Quem entendeu a palavra de Deus aí? Diga amém. Amém. No momento, não abrir e fechar de olhos. Eu acredito que todos os irmãos que estão aqui, toda a igreja, crê que Jesus virá para arrebatar a igreja. Eu acredito que nós somos unânimes aqui nesse pensamento. Mesmo alguns irmãos que ainda interpretam de uma forma um pouco diferente, que imaginam o arrebatamento mid ou pós-tribulacionista, que nós não estamos aqui para discutir de maneira nenhuma, mas de qualquer forma, somos unânimes em acreditar que Jesus virá. Ou antes da tribulação, ou no meio, ou depois. Isso fica a critério da crença de cada um individualmente. Mas o certo é que todos nós que frequentamos a igreja, que estamos aqui, acreditamos que um dia Jesus virá para buscar a igreja. Isto é uma coisa indiscutível. E se não fosse, estaríamos aqui, acredito eu, perdendo o nosso tempo. Porque se a igreja caminhasse tanto, sofresse tanto, e não acreditasse que um dia iria embora desta terra para morar com o Senhor, então estaríamos aqui realmente perdendo o nosso tempo. Não é verdade, irmão José? Seria mais proveitoso se saíssemos e fôssemos tomar pinga, se não acreditássemos que Jesus viria. Mas graças a Deus esta crença está arraigada no coração de toda a igreja. Nós encontramos na Bíblia, só no Novo Testamento, mais de 30 profecias falando acerca da volta de Cristo para buscar a igreja. O apóstolo Paulo, ele escreveu à igreja de Corinto, que nós lemos aqui, e ele escreveu também à igreja de Tessalônica, instando os irmãos a crer que nós aqui estamos, mas um dia sairemos tirados desta terra. Estava havendo ali na igreja de Tessalônica uma discussão muito grande acerca dos irmãos que haviam partido. Alguns irmãos estavam tristes com a partida de alguns irmãos, principalmente com mortes violentas, que era o que havia naquela época. Pessoas que eram sacrificados, eram mártires por causa da sua fé. E alguns irmãos que ficavam para trás, tristes e preocupados, pensando: e agora? O meu pai se foi.
Ele morreu na arena, ele morreu na cruz, ele morreu na fogueira, ele foi embora. Será que um dia eu o verei? Aí Paulo, sabendo desses questionamentos da igreja, Paulo remete uma carta à igreja de Tessalônica, e vocês vão encontrar isso no capítulo 4, se você ler na sua casa. Não leia aqui não, porque esse não é o momento de ler a Bíblia, né? Esse é o momento de ouvir a palavra. Mas se você ler depois na sua casa com muita calma, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 até o 18, você vai encontrar que Paulo escreve aos irmãos dizendo assim: irmãos, eu não quero que vocês fiquem tristes, pensando que aqueles que foram embora, vocês nunca mais os verão. Paulo diz: não será assim. Mas antes eu quero que os irmãos saibam de uma coisa: todos aqueles que hoje dormem no Senhor, quando eles ouvirem soar no céu o som da última trombeta, quando eles ouvirem nos céus a voz do arcanjo e a palavra de ordem descer de lá, todos aqueles que em Jesus dormem serão ressuscitados. Aleluia. Paulo diz: e nós que ainda estivermos vivos, por ocasião deste evento, teremos o nosso corpo mortal limitado, transformado em um corpo incorruptível e de glória, e subiremos juntamente com eles para encontrar o Senhor, que estará nos esperando lá nos ares. Aleluia, glória a Jesus. Promessa gloriosíssima. Tem uma mais linda do que essa na Bíblia, pastor? Tem, ô Moisés? O senhor acha alguma promessa mais linda do que essa aqui na Bíblia? Tem? Glória a Deus. Aí Paulo, mais uma vez, ele escreve à igreja de Corinto falando acerca deste mesmo assunto. Os irmãos em Corinto estavam se perguntando se realmente haveria ressurreição de mortos, porque alguns estavam espalhando no meio da igreja, irmão, que esse negócio de ressurreição era mentira, que ninguém haveria de ressuscitar. Isso era história da carochinha. Aí Paulo escreve à igreja de Corinto, e no capítulo 15 que nós lemos aqui, é uma pena que o tempo não dá para nós discorrermos, mas no capítulo 15 que nós lemos aqui, Paulo aborda justamente esse mesmo assunto da ressurreição e da nossa transformação. Paulo diz: irmãos, só para que vocês tenham uma ideia, se não é verdade que há ressurreição, então partiremos do princípio que Cristo também não ressuscitou, já que não há ressurreição, como alguns pregam. Aí Paulo diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a vossa fé. Paulo diz: mas se cremos que Cristo ressuscitou, também deveremos crer que em Jesus Deus tornará a trazer com ele os que dormem. Todos aqueles que estão lá, que desceram, que estão aguardando o chamado do Senhor, quando ouvirem a voz, Paulo diz, eles também sairão ressurretos e transformados, e serão arrebatados juntamente com aqueles que estiverem vivos. Esta é a doutrina central das Escrituras Sagradas. Mas, queridos, este momento que Jesus virá, quando ele acontecerá e como ele acontecerá? Preste bem atenção, porque eu tenho apenas 8 minutos para dizer o que eu vou dizer aqui, e é muito importante o que eu vou dizer aqui para os irmãos. É muito importante isso que Deus colocou aqui no coração para dizer em 8 minutos. Como Jesus virá e quando ele virá? Quando ele virá, ninguém sabe. Existem muitas teorias por aí, balelas. Um diz que Jesus revelou que vinha em 1918, outro diz que vinha em 2018, 2019. Outros disseram que Jesus já veio em 1919, 10 e 14.
E sai por aí muitas teorias mentirosas. Mas o certo é que daquele dia e hora, ele disse, ninguém sabe. Nem os anjos que estão no céu. Nem o Filho, Jesus falava de si. Mas unicamente meu Pai. Agora eu vou abrir aqui um espaço para dizer para os irmãos, e é uma crença minha, por favor. Eu estou dizendo que é uma crença minha. Que Jesus, quando ele falava acerca da sua volta como homem limitado, ele não sabia o dia. Mas quando Jesus ressuscitou dos mortos, reassumiu a sua divindade e o seu lugar ao lado do Pai como segunda pessoa da Trindade, ele sabe agora o dia da sua volta. Por que eu defendo isso? Porque nós partimos do princípio de que Jesus é Deus. João disse, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus é Deus junto com o Pai. Ao reassumir a sua divindade, ele se assenta novamente no seu trono como Deus. Mateus 28 e 18 ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Jesus. Quando ele recebe todo o poder de volta, toda a autoridade, toda a divindade retorna para ele. Evidentemente que todo o conhecimento também retorna para ele. Porque se partimos do princípio, mas Jesus disse que ele não sabia. Se interpretarmos literalmente esta passagem de Mateus, seremos obrigados a admitir que nós temos um Deus limitado. Sim ou não? Se eu admitir que Jesus não sabe o dia da sua volta, eu estarei admitindo que o meu Deus é limitado, que tem coisas que ele não sabe, que tem coisas que ele não pode fazer. Se eu admitir a ideia de um Deus limitado, eu estou admitindo a ideia de um Deus menor do que Jeová. Eu estou admitindo a ideia de um Deus de segunda categoria. Eu estou admitindo a ideia de um Deus que advogam algumas seitas. Então eu tenho que obrigatoriamente, se eu creio que Jesus é Deus, quem crê aqui que Jesus é Deus? Eu tenho que obrigatoriamente crer que Ele sabe de todas as coisas. Se Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o dia da sua volta. Sim ou não? Mas este dia não é revelado a nenhum de nós. Por que não é revelado a nenhum de nós? A senhora já imaginou se Jesus chegasse na casa da senhora e dissesse o seguinte, minha filha Lúcia, eu vou voltar no dia 30 de dezembro de 2015, às 11h30 da noite. Ele dissesse isso para a senhora, mais ou menos em 2010. A senhora não, que eu sei que a senhora é uma mulher santa, uma mulher crente que serve a Deus, independente dele voltar hoje ou daqui a 100 anos. Mas muita gente que está na igreja pressionado, o que faria? 2010, 11, eu posso pecar, 12, 13, 14 e até dezembro de 15, né Luiz? Então posso pecar 4 anos e 11 meses. Quando for no mês de dezembro eu volto para a igreja, aceito Jesus de novo e vou para o céu. Não é? Ei, 11 horas. Irmão, Jesus de besta não tem nada, né? Jesus de bobo não tem nada. Ele só disse assim, estai de sobreaviso, porque a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer momento do dia, da noite, pode ser de noite, pode ser de manhã, pode ser o cantar do galo, ele disse assim, vigiai, porque a qualquer momento ele vem. Essa trombeta pode tocar ainda hoje. E nós ainda hoje poderemos nos juntar com João Batista e ver ele no céu com cabeça e tudo ao lado de Jeová, recebendo a coroa da vitória. Glória a Deus. Bendito é o nome de Jesus. Mas queridos, eu fecho a Bíblia, vou encerrar. Este momento, além dele ser desconhecido ao nosso conhecimento humano, ele é um momento muito rápido,
Nós lemos aqui que a tradução nossa diz assim: num abrir e fechar de olhos. Mas eu tenho certeza que alguns irmãos que estudam aqui, o pastor com certeza já estudou isso aí também, que essa tradução no abrir e fechar de olhos, ela não traduz a literalidade do texto hebraico, do texto grego. Porque o texto grego original, ele não traduz a ideia de abrir e fechar de olhos. Porque você pode abrir e fechar os olhos e passar 10 minutos com os olhos fechados. Fechou. Eu posso ficar 10 minutos e abrir. Na realidade, a tradução original aqui é o que, pastor? Piscar. É num piscar. Conta, pisca o olho aí e conta quantos segundos dele enquanto você pisca o olho. Tá? É num milésimo de segundos. E é isto que Paulo disse aqui com Moisés. É num milésimo de segundos que a trombeta toca. O Espírito Santo ressuscita os mortos. Aleluia. Vai lá no mar, aonde estão os irmãos que foram jogados para os peixes comer. Vai lá nas Filipinas, vai lá na Ásia, vai lá na Coreia do Norte, onde nossos irmãos foram queimados até a cinza. O Espírito Santo sabe aonde está cada célula queimada, e ele pega e faz aquela transformação rápida, imediata, e ressuscita e sobe ao encontro do Senhor. E enquanto eles ainda estão subindo, nesse piscar de olhos, você está lá na sua casa e você sente a glória de envolver. O Espírito Santo te transforma. Este corpo mortal é revestido, esta capa carnal cai no chão e você levanta em um corpo glorificado, louvando a Deus e subindo. Bendito é o nome do Senhor em um milésimo de segundo. É rápido demais. Eu só quero deixar um recado de Deus nessa noite. É tão rápido este momento que não dá tempo de fazer nada. Portanto, se tem alguma coisa para ordenar, corre antes de tocar a trombeta, porque não dará mais tempo de chegar na casa de Jessé e pedir perdão para ele. Se você precisa pedir, pede hoje, porque se a trombeta tocar e você não pedir perdão, você corre risco de ficar, porque não dá mais tempo de pedir perdão naquela hora. Vou embora. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Aleluia.